Olá, prezados! Estamos começando mais um podcast Falando a Verdade. Hoje eu estou aqui com minha caneca, que a minha amiga Joselândia Silva me deu de presente. Estou com você, hein, amiga? Tá aqui, ó. Valeu pelo presente. Quero convidar você a assistir esse programa inteiro, aproveitar, se inscrever no nosso canal, tá bom? Compartilhe para o máximo de pessoas que você puder. Toca aí no sininho para que você receba, né, as notificações. Quando você faz tudo isso, gente, o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante, entrega para você e entrega para mais pessoas que gostam desse tipo de assunto. Aproveita e comenta também, manda os comentários aí, que daqui a pouco a gente vai ler tudo aqui para vocês, tá bom? Bom, a minha convidada de hoje tem 31 anos, é mãe, defende a causa das mães de crianças com TDAH, autismo, mesmo ela não sendo uma mãe atípica, é enfermeira e conhece de perto, aliás, é técnica de enfermagem e conhece de perto a realidade da saúde de Matões. Eu converso hoje com ela, Noélia Mascarenhas, pré-candidata a vereadora de Matões. Oi, obrigada por ter aceito o convite. Eu que agradeço, Aline, o convite. Me sinto honrada de estar aqui contigo, com o Zé, com toda a equipe maravilhosa que vocês têm. E vamos lá, conversar. Vamos lá. A gente já estava adiando demais essa conversa, né? Noélia, você, só corrigindo, técnica em enfermagem. Sim, Aline. Sou técnica de enfermagem, já tem 4 anos. Eu fiz enfermagem até o 5º período, mas por conta da dificuldade de filhos, Ainda a não distância concluiu. e tudo, não deu para concluir. Já o técnico de enfermagem eu fiz aqui em Matões mesmo, no Instituto Célia Cruz, e consegui concluir. Já tem 4 anos que eu estou na área da enfermagem. O que mais te apaixonou nessa área? Por que você decidiu ser enfermeira? Tudo, Aline, tudo. Muitas pessoas até falam, né, que enfermagem por amor é só apenas mais uma frase. Não, Aline. Quando você ama de verdade o que você faz, não é só uma frase, é uma vida. E não a sua vida, né? A vida daqueles que... É muito gratificante a gente estar no hospital, chegar um paciente bem debilitado, passados os dias de tratamento, e você vê aquele paciente saindo e lhe agradecendo por você ter cuidado bem, por você ter dado um apoio, muitas vezes até de psicólogo, em sentar, conversar, dar atenção. Às vezes a pessoa quer só atenção. Porque as pessoas são muito carentes disso, atenção. E no meio hospitalar, a gente tem esse contato direto, e principalmente como técnico, né? Porque a gente que tem o contato direto com o paciente. A gente aqui fica na observação, conversando, medicações e tudo. Então, assim, é muito bom, Aline. Não é só uma profissão. É muito mais, vai muito além de profissão, né? Dá para perceber no que você fala, assim, teu olho brilha. Eu vejo que às vezes você está fora do ambiente hospitalar, mas você está resolvendo a coisa de alguém. As pessoas te procuram muito para resolver coisas de saúde? Procuram, porque assim, eu estagiei 9 meses no hospital, no HMDS, aqui em Matões. Estágio voluntário, 9 meses. Trabalhei 2 anos e 6 meses. Mas, assim, a dificuldade da saúde de Matões é muito grande. Gente, e ela é uma pessoa que trabalhou no hospital. Não, peraí que agora eu fiquei nervosa. Ela trabalhou no hospital, então ela sabe a realidade que existe no hospital aqui de Matões. Conta pra gente. É uma guerra. Sim. Pode-se dizer isso? Aline, pode-se dizer que é uma guerra. E, inclusive, a gente teve uma guerra mesmo, né? Que até em hospitais de grande porte foram uma guerra, porque não tinha insumos, não tinha tudo que a gente precisava. Agora você imagina em Matões. A guerra que era. A guerra que era um técnico ficar na ala Covid. Eu vivenciei isso. Você viveu isso? Eu vivi isso. Eu ficava lá. A gente falava com os médicos nos atendiam. Não tinha fisioterapeuta, não tinha um médico específico da ala, não tinha um enfermeiro específico da ala. Então, assim, foram todos guerreiros. Os profissionais que trabalharam no hospital de Matões durante a pandemia, todos são guerreiros. Porque, assim, a gente se virava como dava. Tentava resolver. O absurdo maior, Aline, foi aquelas máscaras descartáveis. Ali de 2 em 2 horas você tem que fazer a troca. Durante a pandemia, a gente recebia uma N95 pro mês.
O quê? Pro mês Isso da gestão atual? da gestão Do atual. prefeito Ferdinando Coutinho. Agora no Covid, na pandemia. Gente do céu. E 2 máscaras, apenas 2, que era para ser feita a troca de 2 em 2 horas, a gente recebia 2 máscaras para 24 horas. Que absurdo. Então, assim, a preocupação com o funcionário... Com o profissional que estava na linha de frente, não tinha nenhuma, Não né? Não tinha. Porque vocês foram linha de frente. A gente foi, a gente... Enquanto todo mundo estava em casa, guardado, né, tentando desviar do vírus, vocês estavam ali, na linha de frente. Na linha de frente. E assim, não era só a gente. No meu caso, não era só eu. Tinha meus filhos, que ficavam em casa. Toda uma família, né? Tinha toda uma família. Então, assim, é um descaso muito grande com os profissionais e com a população em si, né? Porque faltava medicação, faltava luva. Porque a luva, muitas pessoas pensam que é a proteção para o paciente, mas é a proteção para a gente como né? profissional. E para os dois, vice-versa, a questão de contaminação para não estar passando de um para o outro, né? Mas, assim, faltava luva, faltava a máscara, faltava não, né, Aline? Falta. Pois é, isso é uma realidade que... Assim, é bom estar trazendo você aqui, porque, assim, agora a gente está falando com a técnica em enfermagem, a profissional. Como é que você avalia o hospital de Matões hoje, diante de tantas denúncias? Aline, é até complicado a gente fazer assim, uma certa comparação, mas dá para se fazer uma comparação. Eu tive visitando o Centro Cirúrgico de Parnarama e a Aline lá, excelente. Parnarama e Matões são 2 cidades pequenas, 2 cidades que vem a verba, vem o investimento, só que Parnarama é aplicado e Matões não precisa nem eu dizer, porque a população é quem diz, né? Não precisa só eu dizer aqui, sendo que a gente vê a necessidade no olhar e ali, quando a gente chega no hospital, a gente se depara, né? Com a realidade. Foi isso que fez você... Você hoje você é pré-candidata a vereadora. Sim, hoje sou pré-candidata, lado de oposição. Hoje eu sou oposição. Pois é, o que te fez vir para a oposição? A gente sabe... a sua família é situação, correto? Correto. A família que eu digo raiz. Não raiz, não toda. Não toda. Teu marido, mas assim, pai, mãe, é situação. Situação. E você chegou a trabalhar no hospital, no governo do Ferdinando Coutinho. Foi isso que fez você se revoltar um pouco? A falta de qualidade, de atenção com a saúde do Matões? Aline, foi. Porque o que acontece? Hoje nós sabemos que as necessidades básicas do ser humano, saúde, educação e infraestrutura. Hoje todo ser humano tem o direito de ir e vir. Hoje todo ser humano precisa, tem a necessidade do mínimo, que é um direito nosso e a obrigação da gestão. Porque se a gestão está onde está, é um voto de cada um, a confiança de cada um. Sim. Então, assim, ao meu ver, os gestores deviam fazer o que estão lá para fazer, né? De verdade. De verdade. De casa, né? Não vamos pensar assim, não, a gente sabe que não existe melhor dos mundos. Matões teria que ter um hospital de grande média complexidade. O básico. Gente, faltar luva, faltar medicamento, é um absurdo. E aí a gente fez romper. Você hoje é Gabriel Tenório? Sim. Por quê? Hoje, Aline... O que te faz acompanhar o grupo desse pré-candidato a prefeito de Matões, Gabriel Tenório? Primeiro, o Gabriel ele é muito humano. O Gabriel transmite paz, transmite uma confiança. E assim, devemos apostar no novo. Não só eu, mas todo mundo do grupo de oposição, eu acredito que está seguindo, está acompanhando a pré-campanha do Gabriel Tenório justamente para isso. Para que a gente possa ter um Matões melhor. Para que a gente possa ter uma saúde de qualidade. Para que a gente não precise uma consulta, uma febre, uma dor de barriga. Pessoa se deslocar para Parnarama. Porque sabe que aqui tem os médicos, mas não vai ter o suporte adequado. Eu já vi isso demais, viu? Gente, assim, Aline, eu estou acreditando no projeto do Gabriel Tenório, pelo que eu já conversei com ele, pelo que eu já acompanhei em algumas visitas que a gente está fazendo, né, nessa pré-campanha. E assim, dá pra gente perceber que ele gosta do calor humano, ele gosta de sentar, ele dá atenção para as pessoas. Você acha que está faltando humanidade nessa gestão aí? Falta, Aline, falta. Porque a partir do momento que o ser humano é humano,
primeira coisa que ele vai pensar, na saúde, na educação. Como é que vai crescer os nossos jovens daqui a 10, não vou nem 10, daqui uns 3 anos, como é que vai ficar? Essa geração que não está tendo uma educação, não digo em questão dos profissionais. Nós temos ótimos profissionais, mas os profissionais sem um suporte adequado, ele vai fazer o quê? Não tem como improvisar. Não dá. Não tem como improvisar. Noélia, agora você é mãe, você é super jovem e você está entrando na política pela primeira vez. Deu um medo? O que te fez se pré-candidatar? Aline, medo, eu acho que eu quero até falar isso para as mulheres. Medo, nós não devemos ter medo. Nós devemos lutar por nossos direitos. Não só eu, a Aline como repórter, a Aline vem sofrendo ataques, mas ela é uma mulher corajosa, uma mulher empoderada. Tem que fazer, né, amiga? E eu acho que todas nós devemos fazer isso, não ter medo, não ter medo de nada. Nos calar. Porque o que é meu, eu preciso lutar pelo que é meu. O momento que eu coloquei o meu nome à disposição, a pré-candidata, não pensei só no meu, pensei no nosso. Da comunidade. Nos nossos direitos. Eu posso dizer que a saúde vai ser sua principal bandeira ou você pensa em levantar outras bandeiras, tipo direito da mulher, empreendedorismo? Saúde e direito da mulher. Legal. Aline, a gente vê muito aqui em Matões as creches. As creches não funcionam em tempo integral. E aí você sabe que você que já passou por isso, você tem 3 filhos, deixou de concluir um curso por conta das demandas da maternidade. Você sentiu isso na pele, né? Justo. A gente não tem uma creche que possa confiar o filho para poder trabalhar. Tem muitas mulheres aqui que vendem café, vendem bolo, mas não tem um apoio da gestão. Ganhar um carrinho, ganhar um ponto. O mercado, a gente sabe como o mercado está, que querendo ou não, as pessoas têm vontade de trabalhar, mas não tem um local adequado. E que querendo ou não, é a gestão municipal que tem que dar a qualidade para as pessoas. E não tem como. E assim, em questão de empreendedorismo, eu pretendo levantar a bandeira em relação às mulheres. Porque a gente ainda é muito complicado, porque a discriminação ainda é muito grande. E legal você falar isso no mercado, assim, a gente sabe que existem feirantes, né, tem homem, mas a maioria, na sua maioria, é mulher. Então, o mercado era um espaço que era para ser, na minha opinião, e você vai me dizer se eu estou errada, mas um ponto turístico de Matões, né? Sim, Aline. Era para a pessoa pensar assim, vou para Matões, vou comer uma panelada no mercado. Isso não acontece aqui, né? Aline, no governo da ex-prefeita Sueli, acontecia muito das pessoas saírem das festas, 2, 3 horas da manhã, e o lugar era o mercado. Tomar um caldo, comer uma panelada. Os jovens que não queriam ir para casa se reuniam e tinha aquela, tipo, uma confraternização, né, entre eles. Porque o espaço tinha estrutura adequada. O espaço era aconchegante, o espaço tinha uma limpeza, o espaço tinha toda uma estrutura que dava para a pessoa estar por lá, né? Mas hoje, ao redor do mercado, você não suporta. E isso prejudica os feirantes, né? Porque eles deixam de vender, eles têm a carne de qualidade, têm a paneladinha de qualidade. Tem a vontade de trabalhar. Só que aí não tem o suporte que eles precisam, a estrutura adequada para eles poderem Você falou na Sueli Pereira, né? Que foi mandar um abraço para ela também, que ela foi ex-prefeita de Matões. É um grande exemplo para você? É um grande exemplo a ser seguido. Aline, uma prefeita que deixou 42 escolas, que fez as UBSs com as emendas do deputado Rubem Júnior, que tudo isso a gente deve agradecer, né? Porque não devemos tapar os olhos, porque, querendo ou não, Matões se desenvolveu bastante. Crescer é totalmente diferente de se desenvolver, né? E Matões se desenvolveu bastante nos 8 anos que a prefeita Sueli passou no comando da nossa cidade. E é um exemplo a ser seguido na política, como mulher, como pessoa. Ela... Como mãe. Ela, sim, é uma mulher guerreira. Tá, vamos mudar agora. Empoderada. Pode-se dizer. Exatamente, empoderada. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto, para não ficar só na saúde,
Que outras áreas você acha que deveria ser melhorado aqui, em Matões? Que outras áreas apresentam problemas também, além da saúde e da educação? Educação, Uhum. infraestrutura. Não tem, né, Não tem, gente? não tem, não tem. Quando chove, Aline, eu quase não vejo ninguém falando também. A gente precisa de projetos que possam envolver as pessoas de mais idade, os uhum, idosos. Porque a gente tem ali o centro de convivência, só que o centro de convivência só tem danças. E não assim, tem as outras, não outras tem. E atividades. assim, não só atividades, a gente deveria ter um parque, todo um projeto que eles pudessem se sentir bem. Porque há idosos que não dançam, há idosos evangélicos, mas há idosos dentro de uma casa, dentro de um quarto, que não tem para onde o familiar levar, para ele se distrair. Um lazer. Sim. Um lazer para os idosos. A gente não tem. A gente não tem. E a gente tem uma praça ali no centro, né? Que é aqui no centro, perto do Banco do Brasil. Banco do Brasil que não patrocina a gente, mas estamos aqui. E lá tá meio abandonado, né? Tem até uns quiosquezinhos, que, se não me engano, Isso. serviria até como um Serviria. ponto de venda Serviria. de alguma coisa, de Serviria, mas artesanato. lá está abandonado. Inclusive, essa semana eu gosto de caminhar ali na Praça da Matriz. A gente até deu uma volta ali em cima. Eu, meu esposo, meus amigos, a Cláudia e o Yuri. Um abraço para vocês. E a gente pôde ver o descaso. Abandonado. Aham, Abandonado. Todos os aparelhos quebrados. Onde podia ser os quiosques, que na verdade foi feito para isso. O aham. telhado todo desmontado. Assim, tá abandonado. Um abandono total. Como vereadora, você é pré, como é que você avalia a atuação, não vamos citar nomes, mas das mulheres que hoje estão lá na Câmara? Aline, eu Você acha que acho que falta falta. mais Falta. Falta o posicionamento? empoderamento. Um posicionamento. Por quê? Porque não devemos, principalmente nós mulheres que sofremos com discriminações, né, não devemos baixar a cabeça para certas situações. E assim, a partir do momento que 300, 400, 500, 200, 100 pessoas te dão um voto de confiança, eles estão acreditando numa mudança. Eles estão acreditando que você vai representar, não que você vai fazer o que os outros querem. E assim, eu acredito que hoje precisariam ter um empoderamento, precisariam ter posicionamento de fazer o que realmente tem que ser feito. Quando você fala isso, você fala de fiscalização? Seria? Tudo, tudo. Em todas as Principalmente áreas. fiscalização, porque o vereador, hoje não, sempre foi, para ser fiscal. Para ser fiscal, como o amigo Irã, quero mandar um abraço para o amigo Irã, vereador Irã, da Laranjeira, está sendo fiscal do povo. Está fiscalizando, está andando, está vendo a necessidade do povo. Não só na saúde, não só na educação, mas em todas as áreas ele está passando e fiscalizando. Então, assim, eu acho que as mulheres deveriam fazer o mesmo, principalmente defender as mulheres que são mais vulneráveis, Sim. que não tem como trabalhar porque não tem com quem deixar os filhos. Essa é uma bandeira que você levanta muito, né? A gente está conversando aqui, você já falou 2 vezes nisso. Você tem 3 filhos. Isso. Quantos anos cada um? O meu filho mais velho, Raimundo Neto, abraço, meu amor, vai fazer 16 anos agora em agosto. Um rapaz. É rapaz, lindo da mãe. Eita, o olho Tenho, cheio d'água já da mãe, já. Na hora, aqui falou de filho. tenho a Roane tem 13 anos, já tá moça também, meu tamanho, muito grande. E tem a minha pequenininha, a Mona Lisa, Que é a caçula da caçula. mãe, que também, pra mim hoje, graças a Deus, meus filhos são... Meu filho é coroinha, Que glória, que coisa coroinha, boa. e é até engraçado, Aline, assim, mas graças a Deus estão seguindo a Deus. E a minha filha, ela é evangélica da Assembleia de Deus, já tem 1 ano e 6 meses. E tá tudo certo. E tá tudo bem. E a pequenininha, no domingo que dá, vai com um, no domingo vai com o outro, Tá no ótimo. domingo a gente vai junto. Conversando com Jesus sempre. E agradeço muito a Deus Pelos seus filhos. pelos filhos que ele me Você deu. fala muito dessa questão da mãe, né? Porque, assim, ser mulher já é muito difícil. A gente já enfrenta vários desafios. Quando você é mãe, parece que esses desafios, eles afloram um pouquinho mais. Porque aí você vai ter que se defender e defender uma outra pessoa que depende 100% de você.
E eu acompanhei um episódio onde você estava presente, que seria, na manifestação das mães, né, que fizeram uma nota exigindo, né, a instalação de um centro de atendimento para crianças com autismo, com TDAH. Você não é uma mãe Não, atípica, não. mas você tem sobrinhos que têm o espectro. Sim. Por que que você abraçou essa causa? Você acha que é uma causa que tem que ser abraçada por todo Aline, é mundo? uma causa que tem que ser abraçada por todos. E assim, nós devemos tratar eles. Tem muita gente que, é autista, o bichinho. Não, não. Um autista, um TDAH, ele é uma criança normal como qualquer outra. Só que os nossos gestores devem sim implantar mais projetos, Uhum. mais Pra incentivar, oportunidades né? para incentivar as mães. Tem muitas mães, quando abriu o centro aqui, tinha muitas mães lá que não sabiam nem o que, é que os filhos tinham. Não, meu menino é só danado, meu menino é isso, aquilo, outro. Não tem oportunidade. E assim, o Sim. meu afilhado, filho da minha irmã, mandar um cheiro pro meu branquinho, José Arthur, a minha irmã percebeu cedo. Ele tem o plano de saúde dele e Uhum. tudo. E ela levou, tratou, diagnosticou e faz um tratamento. E quem não tem, Aline? Porque assim, o espectro, né, você tem que tratar. Quando você tem o Isso. tratamento adequado, essas pessoas elas têm um convívio totalmente 100% saudável, né? Você precisa de medicamento, você precisa de terapia, você precisa estar acompanhando. Também não adianta o município vir e dar uma terapia uma vez a cada 3 meses. Eu já ia até falar isso, Aline. Porque assim, para conseguir a terapia, vai lá para fila. Faz todo o procedimento, tem uma terapia hoje, aí daqui a 15 dias. E assim, eu acho que principalmente no começo, na descoberta, tem que ser um tratamento mais aprofundado. A Sim. criança tem que ser mais bem assistida. Aham. E assim, quanto mais precoce, melhor para a criança, Sim. para os pais e para toda uma comunidade que convive com aquela criança. Porque todo mundo vai entender a criança. Muitas vezes eu chego num lugar e eu fico triste quando eu vejo uma criança que tem tudo para ser um hiperativo, autista ou TDAH, que a mãe bate, briga, menina é porque. Não entende. É. Não entende. Eu acho que deveria ser mais publicada essa questão. Deveria Você ser. você levantou uma questão aí interessante, é que todo mundo se preocupa com a criança que tem o espectro, que tem o TDAH, tem o autismo, mas pouca gente fala da mãe, né? Que E a é mãe também precisa de um acompanhamento, a de certa mãe forma. e o pai. É. O Porque cuidador, né? O responsável por Aline, aquela porque criança. assim, se não tiver o acolhimento dos pais, que eu acho que o primeiro tem que ser o acolhimento dos pais. Como é que eu vou cuidar de uma criança se eu não entendo nada do que ela tem? Então, assim, eu acho que, primeiramente, os pais, os pais têm que Uhum. ter um acolhimento, têm que ter um Sim. tratamento para poder ajudar o filho. Tem que entender Tem que também, né? entender, tem que entender. E a maioria das mães aqui em Matões é porque estuda, porque pesquisa, porque busca, mas não tem assim aquela rede de apoio Sim. para estar lá dando suporte para elas do que pode, do que não pode, como lidar e tudo, não tem. Depois dessa manifestação das mães, que elas solicitaram, né, a instalação desse centro, por pressão, a prefeitura municipal veio e instalou um centro, né, de atendimento. Eu até fui lá para ver como é que funcionava. Como é que tá lá, hein? Eu recebi algumas denúncias que a fila é enorme, né? Mais de 50, Aline, 60 é, pessoas para é atendimento. complicado para conseguir o atendimento. É complicado para conseguir o atendimento. E assim, mesmo tendo o centro, dava para se estender. Tem as UBSs nos Uhum. bairros. Tem as UBS nos bairros. E assim, eu acredito que a pessoa querendo, o gestor querendo, ele consegue colocar um psicólogo em cada UBS, Sim. ele consegue colocar um psicopedagogo para acompanhar nas escolas, ele consegue dar o suporte, mas querendo. A gente conversa de várias coisas, mas a gente sempre volta a falar de saúde com você, porque você gosta desse assunto, né? Ali, não tem como não focar. Você gosta dessa Não tem pauta. como não focar, né? E também porque é uma coisa que Matões, das cidades vizinhas, Matões é a cidade que mais a situação da saúde está muito, 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 muito precária, que as cidades vizinhas se sensibilizam, que agora está tendo até as ações, Uhum. ações da saúde,
que é o doutor Ricardo. O doutor Jean Carlos está vindo de Caxias. Errei aqui, mas é Caxias. Fazendo as ações, né? O doutor Ruminingue e o doutor Romero estão vindo fazer ações nos bairros de Matões. Porque é sempre lotado, né? Porque as pessoas precisam de ultrassom, precisam de ultrassom de mama, de transvaginal, e não tem. Não conseguem. Já aconteceu, eu sempre participo, né? O doutor Ricardo, eles sempre me solicitam para ajudar. O que acontece? Eu vejo muitas pessoas, eu tô com 1 ano que eu coloquei na secretaria, nunca me chamaram. Eu tô precisando disso, tá com tanto tempo e não. Então é complicado, muito complicado. Te dói quando tu conversa com uma pessoa que fala isso pra você, quando você conversa com uma pessoa que te diz isso? Aline, dói, porque a doença não espera, né? É a mesma situação que eu acabei de te passar, né? Quem tem um plano de saúde, quem tem o seu dinheiro para ir recorrer à sua saúde, para conseguir o que está precisando no momento, é muito fácil. Agora, para as pessoas que não têm a condição, não têm conhecimento, não têm a quem recorrer, não têm onde buscar, é muito complicado, ali, muito complicado. E que, querendo ou não, dói. Para quem trabalha com saúde, por amor, por gostar, por ser uma satisfação em ver aquele paciente saindo dali bem, sendo bem tratado, bem cuidado, e ver que você não está tendo esse suporte na sua cidade, é ruim. Machuca. Dói ali. Noélia, eu vejo que você gosta muito desse assunto, você é muito humana e você está fazendo parte hoje de um grupo que defende essa causa, né? Que é a oposição ao lado do pré-candidato a prefeito Gabriel Tenório e o pré-candidato a vice-prefeito Osiel Silva. Você falou no começo da nossa conversa que você tem acompanhado eles em algumas visitas e tal, conversando com as pessoas. O que você tem sentido do Matoense, das pessoas, ao ver o Gabriel Tenório? Aline, é uma dupla que a gente até brincou no Mandacaru. É uma dupla bíblica, Gabriel e Osiel. E eles dois, não só um nem só o outro, mas os dois, eles transmitem uma paz, a receptividade das pessoas. Quando a gente chega, as pessoas correm para abraçar eles, entendeu? Então, assim, eu vejo que as pessoas estão buscando um novo. As pessoas estão acreditando que a esperança é eles dois. E assim, nova, como você acabou de falar, né? 31 anos de idade, mas assim, eu espero, eu tenho muita fé que o Gabriel e o Osiel vão fazer uma boa gestão, vão ter um olhar mais humano para as pessoas que realmente precisam. Porque tá faltando isso, Aline, tá faltando humanidade. Você vê isso na zona rural também? Lá no Mandacaru, como é que foi? Principalmente na zona rural. No Mandacaru, a gente foi muito bem recebido. Muito bem recebido. E no Mandacaru, Aline, voltando à pauta de autismo, TDAH, 3 casas que a gente visitou bateram nessa pauta. Que não tem carro para vir, não tem condições de vir. E aí, inclusive, tem uma até que está fazendo tratamento em Caxias, porque achou melhor em Caxias para conseguir as coisas do que aqui. E aí, assim, querendo ou não, a gente fica um pouco triste, né? Quer dizer que a pessoa mora na zona rural de Matões, mas leva o filho para fazer o tratamento em Caxias. Porque aqui não tem. Não tem. E água lá? Também tem esse problema, né? Água no Mandacaru, os 2 dias que a gente passou lá, a gente dormiu. A gente dormiu, andava uma comitiva, a gente andava visitando, conversando, na verdade. A gente pouco falou em política. Era conversando. Só conversar e conhecer o local, ver a estrutura, os problemas que as pessoas estavam... A conversa no olho, corpo a corpo mesmo, assim, presente. Porque o que a gente estava prezando muito, ouvir a necessidade da comunidade. E assim, Aline, a maior reclamação do Mandacaru é água. Em pleno século XXI, lá a água espera 11 horas da noite para poder carregar um balde de água na cabeça. Porque não tem. Não tem. Que absurdo. E que, querendo ou não, a gente pode ficar sem energia, mas sem a água não. Sem a água a gente não pode ficar. E lá é muito triste mesmo. Tá certo. Eu fico observando assim, pessoas que
gostam de política, precisa gostar de gente. Justamente. Então, quando você está ali na saúde, você já está um passo para trabalhar com política, correto? Correto. Porque quer queira, quer não, as pessoas conversam com você sobre isso. Foi as pessoas que te levaram, a ser candidata, ser pré-candidata, ou você veio de uma ideia sua, disse, não, olha, eu preciso levantar uma bandeira. Aline, por incrível que pareça, a gente esteve mais cedo com essa pessoa, que foi uma das pessoas que falaram, por que tu não te candidata? Sim. Foi meu amigo Raimundo Wilson, na campanha do governador Carlos Brandão, ele chegou e me disse isso, por que eu não entrava? O Oziel, nosso vice-prefeito, também sempre fala. Gabriel também, na última eleição do governador, ele sempre falava isso também. Cara, tu devia entrar. As pessoas te abraçam, gostam muito de ti, as pessoas te ouvem. Você tem um talento natural de ouvir também as pessoas, Sim. de trocar ideias, coisa que ultimamente a gente tem visto pouco, né? Que eu sempre bato nessa tecla, de visitar, de ouvir, de conversar com as pessoas. Não simplesmente ir lá, que a gente hoje está numa pré-campanha, né? Hoje eu sou pré-candidata. Uhum. Mas sendo candidata, chegar lá só para dizer, não quero teu voto, quero teu apoio. Não, isso é errado. O teu pai e tua mãe são situação. Isso. Mas e o restante da tua família? Eles te apoiam? Teu marido te apoia? Sim. Apoia 100%. Minha irmã também é oposição. Sim. Minha irmã também é oposição. E ela veio para a oposição primeiro que eu. Me conta isso. Que é a mãe do José Arthur, né? Uhum. Não, ela teve o mesmo pensamento, né? De não concordar com tudo que estava acontecendo já. E aí ela é oposição. O filho dela, o filho da minha irmã, ele é o que tem TDAH. Uhum. E assim, em questão da dificuldade que a gente vê, né? Na nossa cidade. Ela enfrentou essa dificuldade e já foi logo para a oposição. Ela já era oposição antes de começar, né? E aí, só depois dela passar por essa necessidade que Matões não tinha, e o filho dela precisava, aí ela se aprofundou mais ainda, marchando junto com a oposição, militando com a oposição. E aí você foi também. E aí eu vim também. E estamos aqui prontos para a luta. Seu marido te apoia nesse? Apoia. Super apoia. O que ele achou desse? Trabalhar com política é difícil. A princípio, Aline, por ele ser... Lidar com gente. Por ele ser muito na dele, ele é muito na dele, ele muito tranquilão na dele. Foi um susto. Mas, pelo fato dele saber que eu gosto de gente, ele sempre fala, todo lugar que a gente chega, antes mesmo dessa ideia, né, de ser pré-candidata, todo lugar que a gente chega, tu falta é não ir embora. Tu tem que... Justamente, meu filho, eu tenho que ouvir o que se a pessoa, a partir do momento que a pessoa chega para mim para conversar, é porque ela quer conversar comigo. Isso é política, né? Ela quer conversar comigo. Então, eu estaria sendo desumana quando uma pessoa levanta de uma cadeira para vir conversar comigo e eu, não, vou embora. Não, isso é assim, assim. Ele, não, mas não é assim também, não. Dava para conversar um pouquinho, porque ele realmente, ele foca nisso, né? Que eu chego e converso, inclusive agora eu tô conversando. Se deixar, a gente conversa aqui o dia todo. Aí, Aline, ele super apoiou. Ele disse, Legal. não, minha filha, se tu quiser, a gente vai pra luta. Junto. Que legal. Noélia, muito obrigada por você ter aceito o convite, por conversar conosco, em especial por você ser uma pessoa que não só vê a situação da saúde do matonhense, mas por vivenciar, você esteve na linha de frente. Primeiro, eu quero te agradecer em nome de todas as pessoas que passaram por essa pandemia. Vocês são profissionais essenciais. Vocês estiveram na linha de frente quando todo mundo estava dentro de casa querendo proteger os seus. Eu não consigo nem imaginar o que a gente passou. O que vocês passaram. E na pandemia, Aline, eu trabalhei também na UTI Covid, no Macro Regional em Caxias. E assim, lá também a gente sofreu bastante. Eu imagino, eu ouvia frases de amigas minhas, enfermeiras, que diziam assim, Aline, a gente está enxugando o gelo. A gente está curando uma aqui e está entrando outro já está próximo perdendo, de a gente salva falecer. Um e perde dois. E foi muito difícil. Então, muito obrigada por esse trabalho, esse serviço já prestado. Porque muita gente deixou de exercer a profissão com medo. Sim, Aline. Só ficou quem tinha amor mesmo. Eu não nego faz. que no começo, bem no começo mesmo da pandemia, eu cheguei a dizer para minha mãe que eu ia desistir.
Porque eu não estava aguentando, porque assim, como eu te falei no início, é muito gratificante para a gente que trabalha na saúde ver um paciente entrando precisando de um suporte e ele sair te agradecendo porque você deu aquele suporte. Sim. E na pandemia, principalmente na UTI, você vê aquele paciente entrando e você vê ele saindo sabendo que o familiar não vai ver mais, sabendo que o último contato dele foi com você, muitas das vezes se perguntando o que eu poderia ter feito para dar uma assistência melhor, mesmo Sim. você dando o seu último, o seu suor, mas muitas vezes a gente se perguntava. E graças a Deus, Deus me deu essa coragem Que coisa boa. e essa vontade de ir até o fim. Amiga, eu só posso novamente te agradecer, te desejar boa sorte, que Deus te abençoe, abençoe Amém. você, abençoe sua família, seu marido, a sua caminhada na política. Eu tenho certeza absoluta que está só começando, né? Então, assim, boa sorte na pré-campanha, boa sorte na campanha. Sendo eleita, volte aqui. Nós estamos aqui para receber você. Falando a verdade, sempre estaremos aqui para receber você, tá bom? Aproveita e manda um recado para quem está com você nessa pré-campanha, nessa batalha. Primeiramente, agradecer a Deus por ter abrido a minha mente em relação a isso, em ter me dado a coragem, porque sem Deus a gente não é nada. E quero agradecer ao meu esposo, que sempre está me apoiando, os meus filhos, que até a Mona Lisa, ela sempre gosta de dizer, mamãe, agora vai, agora vai. É uma peça, agora vai. Inclusive, meu filho já é até eleitor. Oh, Glória. Já vai dar o primeiro voto dele. Passo importantíssimo. Já vai dar o primeiro voto dele, a opinião dele. Eu também não fico, meu filho... Não, eu deixo ele ver o que é que ele quer. Aos meus amigos que vão militar comigo, eu quero agradecer de já, porque assim, hoje a gente está numa pré-campanha, hoje a gente não veio pedir voto, a gente veio só esclarecer alguns pontos que algumas pessoas não sabem da nossa vida da sua história. e do que está acontecendo por exemplo, no nosso eu acho que município. pouca gente sabe desse teu momento no Covid. Não é todo mundo que sabe, assim, o desafio que é. As pessoas até sabem que você trabalhava, mas não sabia o desafio diário, a dificuldade que era. O que eu passei, o que eu sofri, Aline, na verdade, assim, tudo, só minha mãe, meus irmãos, que eu sempre... Minha cunhada, que minha cunhada, para mim, é como uma irmã. Ela é uma base para mim, em questão de mulher também, ela é uma base. Apesar de ser mais nova do que eu, mas ela tem uma cabeça bem centrada. E sempre me deu apoio. Quando eu precisei conversar, sempre. Minha irmã também. E assim, minha mãe. Sempre me deram... Não vai chorar, senão eu choro também. Elas sempre me incentivaram a continuar. Se tu esteve lá até hoje, tu vai conseguir chegar ao final. E essa guerra, essa luta vai passar. E hoje a gente pode contar a vitória, né? Que hoje, graças a Deus, muitas pessoas passam... Eu tive Covid no começo, fiquei bastante ruim, bem debilitada. Nem vim para Matões, passei os 15 dias que eu tive que ficar. Fiquei lá em Caxias mesmo, em observação dos amigos, fisioterapeuta, médico, enfim. Fiquei por lá. E assim, eu só tenho a agradecer a cada um de vocês que... mesmo antes do programa, né, do programa Falando a Verdade, já se decidiram a militar comigo. E isso é muito gratificante para mim, muito gratificante para mim. E hoje a gente está na pré-campanha, mas eu espero que amanhã, na campanha de vereadora, e tendo a oportunidade de sentar na cadeira para defender vocês, eu espero que vocês possam estar confiando em mim, porque eu não vou decepcionar vocês. Eu vou agir com empoderamento de mulher para defender as mulheres, mas os homens não fiquem com ciúme, porque eu vou estar defendendo a causa de vocês também, das crianças, dos adolescentes, dos idosos, que por muitas vezes as pessoas esquecem dos idosos, que se hoje a gente está aqui, um avô cuidou, uma avó cuidou, cuidou dos nossos pais, e é só isso que eu tenho para passar para vocês. E falando do Gabriel e do Oziel, também tem um recado. Quem não conhece o Gabriel e o Oziel presencialmente, corpo a corpo, olho no olho, procurem conversar, procurem conhecer. Garanto para vocês que vocês não vão se decepcionar. Se vocês derem a confiança de vocês para esses dois seres humanos incríveis, que eu acredito muito em ser a esperança do nosso Matões. A mudança de Matões. Eu acredito nisso.
Tá certo, Noélia. Muito obrigada. Obrigada a você que nos acompanhou aqui no Falando a Verdade. Foi muito boa a nossa conversa. Aproveita que você assistiu esse programa até o final. Compartilha, curte, comenta, se inscreve no nosso canal e a gente se encontra no próximo programa. Até lá!